Oi, gente, sou eu, a Marcela Fábio, editora do Dramazine. Estou vindo hoje aqui para mais um vídeo polêmico. São notícias velhas, mas que eu quero deixar o meu parecer aqui para vocês, né? O parecer do Dramazine, porque como a gente trabalha muito com essa questão do entretenimento e traz essas pessoas famosas para o centro aí dos assuntos que a gente aborda lá no portal, eu vejo que eu tenho que posicionar o portal Dramazine dentro dessa temática que está surgindo aí sobre algumas polêmicas, enfim, vamos lá. Bom, quais são essas polêmicas, né? A primeira polêmica que eu vou trazer é a polêmica sobre o namoro, o provável namoro do Jimin com aquela atriz que agora me fugiu o nome, que também faz um tempinho, né? A história, mas eu vou deixar aqui embaixo o nome dela. Ela é, como eu falei, atriz, né? E surgiram muitos boatos de que eles tinham tido um namoro, só que as fãs muito fervorosas sempre acharam que era mentira, que ela era uma stalker, que ela ficava atrapalhando a vida dele, o romance dele com JK, né? E aí ela postou um vídeo, né? Mostrando uma intimidade entre os dois, em que ela vai esperá-lo na porta do elevador, mostrando que eles moram no mesmo edifício. Isso aí gerou um descontentamento terrível, né, entre o fandom, porque boa parte, ou prefiro imaginar que algumas pessoas, tá, em meio de milhares, algumas centenas de pessoas, elas criaram a fantasia de que existe um romance entre o JK e o Jimin. Má, por que você está falando, como eu disse, podem me chamar de Má, Má, por que você está falando que é uma fantasia e não é realidade? Porque tivemos vários indícios de que eles tinham um romance. Bom, eu falo que é uma fantasia pelo fato de que nunca nada foi declarado por eles, afirmado, confirmado por eles, né? Nem pela agência, pela Hybe ou Big Hit, que seja. Então, você forçar uma coisa, né? Afirmar uma coisa da qual você não tem certeza, fica meio estranho, né? Passando por uma realidade. Então, fica na fantasia, na teoria, né? De que eles têm um caso ou tiveram um caso, enfim. Eu nunca acreditei nessa teoria, nessa fantasia. Por quê? Se você estudar afinco a cultura coreana, se você presta atenção nos dramas que vocês assistem, vocês percebem que eles são muito ligados aos amigos, né? Considerando que o BTS estão juntos, ficaram juntos acho que 8 anos seguidos, morando sob o mesmo teto, dividindo o mesmo espaço, é óbvio que exista um carinho, se criou um carinho entre eles, uma irmandade, tá? Na Ásia, no geral, é comum homens se abraçarem, se beijarem, andarem de mãos dadas. Na Índia nós temos o exemplo, os homens andam de mãos dadas. Então, a cultura da Ásia, ela é diferente de outras culturas, principalmente as culturas que elevam muito, né, que sobrepõem à sociedade a cultura machista. Então, aquela coisa que homem não pode se abraçar, homem não pode dar um beijo no rosto de outro homem, ai, porque é homossexual, ai, porque eu não gosto disso, ai, chega para lá, tá me estranhando. Lá na Ásia é diferente. Então, a gente tem que partir desse pressuposto. Se a cultura de lá é diferente da minha,
Então, peraí, vamos analisar. Tendo isso em mente de que a cultura machista não é uma cultura que realmente faça parte deles lá, de que isso é feio, tocar em outro homem é feio, vamos chegar à conclusão de que é comum a expressão carinhosa entre eles, se expressar de forma carinhosa entre eles. Entre pessoas que convivem sob o mesmo teto há mais de 8 anos e que entraram pequenos, me referindo ao JK, né? Entrou acho que com 15, 14, 15, né? Entrou no grupo muito pequeno e foi acolhido como caçula do grupo, então é natural que eles tenham esses carinhos, que eles troquem esses carinhos, pelo fato de ter realmente, é nosso caçulinha, nosso menininho, a gente que, né, ficamos ao lado dele enquanto ele estava se formando, né, o caráter dele, a, a base dele estava se solidificando com a gente. Então é óbvio que exista esse carinho. E é óbvio que 3 mais novos tenham se unidos, que é o JK, o Jimmy e o Vi, né? Então, eles terem criado essa amizade muito forte entre eles, isso é algo muito natural para quem acompanha o BTS há mais tempo, tá? Então, criar essa fantasia, quando na verdade não passou de um fanservice nítido, é complicado, sabe? É porque eu amo esses meninos, porque que não são mais meninos, cá entre nós são homens, né? Porque meu pai, com a idade deles, já tinham 3 filhos. Meu pai já tinha 3 filhos com a idade deles. Então, porque eu gosto deles, eu acho eles maravilhosos, porque... Bom, se você realmente ama, gosta, você respeita, tá? Se eles estão falando que não formam um casal, se eles nunca afirmaram, se eles nunca, sabe, expuseram esse lado deles, e você os ama, então respeita. Se você desconfia, né, se você acredita nessa fantasia, nessa teoria, guarda para você. Não imponha sobre eles. Mas porque no show eles se beijaram, porque mordeu a orelha do outro, porque eles dormem juntos, porque... Gente, isso não quer dizer nada. Isso para mim, que tive vários amigos homossexuais e sei como é que é, não quer dizer nada. Está entendendo? Isso é pensamento de pessoas machistas que acham que 2 homens juntos são formam um casal. São namorados. Volta aquela história da cultura. Entendeu? É uma cultura machista que pensa assim. E já vi vários homens coreanos vir explicar, falar, olha, lá nós somos assim, nós abraçamos, nós beijamos, nós ficamos abraçados, dormimos abraçados. É natural. Tanto é que quem assistiu o Vi com os amigos dele, do Uga Squad, né, o Squad, sabe que eles dormem juntos. E não é algo só do BTS, é algo de outros grupos também. Então, criar essa fantasia de que é um casal. Gente, era nítido o fanservice. Era nítido. Sabe? Quando você tem um relacionamento com uma pessoa, você não fica com vergonha. E quando os dois se aproximavam em palco, que a galera gritava e ficava em êxtase, era nítido o Jimmy ficar sem graça, sabe? Ficar tímido e tudo. Que bonitinho, tá com vergonha do namoradinho. Cara, eu não via nada disso. Eu vi um desconforto neles de ter que representar um casal no palco porque as fãs gostavam ou gostam, sei lá, né? Para não falar outras coisas. Então, assim, quando estourou a bomba de que ele realmente namorou a menina, nossa, inventaram um monte de historinhas. Porque não foi a Hybe que publicou, não saiu no Iverse, o Jimmy não falou nada, porque é fake news, pessoas querendo se aparecer, falando. Vocês acham que uma pessoa na Coreia iria criar uma cartinha da Hybe, mandar para os maiores, para as maiores mídias do país, se passando pela Hybe? Sério?
Você acreditou que isso poderia acontecer? Não. A Heidi só não quis misturar as estações. Então ela soltou o comunicado para a mídia, para que a mídia divulgasse. Como assim misturar as estações? A Hybe, a Big Hit, elas são responsáveis pelo BTS. Os membros do BTS. Não é responsável pela vida pessoal de cada um. Quando estourou a bomba do namoro, o que cabia ao Jin como o envolvido nessa história? Ele se manifestar. Mas ele resolveu não se manifestar. Um direito dele, a vida pessoal dele, ele fala o que ele quiser. Por que a Hybe, então, soltou o comunicado? Porque estava envolvendo uma terceira pessoa e prejudicando essa terceira pessoa. E um detalhe a mais, o público, o fandom do BTS, cobrando a posição da Hybe. Então a Hybe se viu na obrigação de lançar esse comunicado, né, distribuir esse comunicado. Mas a Hybe, no papel dela, ela não tinha obrigação de fazer isso. Quem tinha obrigação de fazer isso era o Jimin, através de uma carta, através de um post nas redes sociais, de um representante dele, explicar a situação. Mas a Hybe resolveu tomar as dores e soltou o comunicado para que o fandom finalmente deixasse a mulher em paz. Tá? Por quê? Quando a Hybe lançou, falou, a partir estão prejudicando terceiros, que esta mulher, ela deixou claro que o fandom do BTS estava prejudicando profissionalmente a atriz. Por quê? Vocês, tudo que ela pudesse assinar, todo o trabalho que ela pudesse aceitar, vocês, fãs ardorosos, fãs, que cuida do idol, vocês iriam lá prejudicá-la. Sabe lá quantos contratos essa mulher perdeu? Porque falar, o quê? Você é uma stalker. As fãs do BTS não vão aceitar você fazer esse trabalho com a gente, ou então participar desse dorama, ou então assinar com uma empresa de skincare, porque eles vão boicotar o seu trabalho e a gente vai cair no prejuízo. Quantas portas se fecharam para essa mulher por conta dela ter se envolvido com o cara? E vocês todas aí, defensoras dos coitadinhos, porque são todos menininhos que não sabem se defender, foram lá e prejudicaram ela. Então a Hybe falou, não, peraí, vamos jogar isso aí, porque realmente está prejudicando, ela de certo entrou em contato, olha, minha família está sendo mal vista aqui, a minha família está sendo atacada, eu não consigo fechar nenhum contrato, porque as pessoas têm medo de ser boicotada, a marca, o dorama ser boicotado pelas fãs, e eu tô saindo como a louca, a stalker. Vocês precisam fazer alguma coisa, eu preciso trabalhar, minha família precisa viver em paz. Porque não pode tocar no alecrim dourado. E aí a Hybe falou, não, peraí, tá prejudicando terceiros, vai prejudicar a gente também, né? Assim, como que a gente vai ficar, né, nesse rolo todo? Então, fizeram isso. Tá? Então, lançaram esse comunicado, distribuíram esse comunicado, para ver se vocês param de encher o saco da mulher e deixam a mulher em paz trabalhar. Ela realmente namorou o Jimin. Acabou. Entenderam? Então, isso, sabe? Eu tava até falando com o Tom esses dias. Falou, olha, eu tava tão quietinha no meu canto, curtindo o BTS, sem fazer parte do fandom, né? Ou ficar ali quietinha, mudinha, sem, né? Mas a partir do momento que eu comecei a ter acesso ao fandom, eu tô ficando horrorizada, cara. Não tem limite para vocês. Agora estão falando do Vi com o JK. Cara do céu, os meninos não entraram com um processo aí com uma youtuber porque estava falando da vida privada deles?
Então agora forçando que os dois tenham um caso. Vi outro dia, ontem, um vídeo no YouTube, um short, a pessoa mostrando que a boca do Vi estava com feridinha que correspondia ao piercing do menino lá, do JK, que o pescoço do Vi estava com umas marcas de um carinho excessivo. E, sabe, ô, gente, sério que vocês gostam dos caras? Porque isso para mim é uma falta de respeito, uma falta sabe, não parece. As pessoas que criam e acreditam nesses edits, para mim é uma falta de respeito da Ibope para esse tipo de conversa. Os caras estão falando, não somos, não temos nada aí, ó, provou que o JK e o Jimmy não passou de uns fanservice, o que vocês querem mais? Sabe, é uma fantasia né? Que não tem cabimento. Deixa os caras falarem. Se eles falarem, ó, nós somos, tal, beleza, bate palma, sai festejando, vai no casamento, sei lá. Mas enquanto os caras não falam, respeita a privacidade deles, custa. É um absurdo isso. Eu acho um absurdo. Acho não, pra mim é um absurdo. Achismo aqui não tem nada. Eu tenho certeza que é um absurdo. Fica criando agora, ai, porque tá com feridinha aqui, eu olhei e falei, gente do céu, que isso? Ai, porque ele tava olhando todo apaixonado no jantar com o JK. Gente, eu assisti a live do JK, de aniversário. Eu fiquei o tempo todo olhando a boca do JK. E o JK não é nem meu ult, nem meu bias, né? Nem o tracker. Eu fiquei o tempo todo olhando a boca do JK. Porque aquele piercing estava me incomodando. Parecia que ele ia enroscar aquilo lá no dente a qualquer hora. E estava vermelho. Eu falei, gente, isso deve doer. Eu nem prestava atenção no que ele estava falando lá, né? Eu ficava olhando o piercing dele. Falei, gente, isso vai enroscar. Cara, dito e feito, a foto lá, o vídeo que o Vi postou, o Vi olhando para a cara dele. Aí o Vi disfarçava. Ai, você viu ele todo romantiquinho? Cara, eu acho que o Vi tava com a mesma sensação que eu. Mas por que esse cara furou a boca desse jeito? Quer ver que vai enroscar? Quer ver que vai enroscar? Pra mim, era aquilo que ele tava vendo. Ele tava preocupado porque tava vermelho. De certo, ele na cabeça dele falou, tá doendo isso aí. Por que ele fez isso? Eu acho que na cabeça dele, como eles são muito discretos, né, mais do que o fandom, então eu acho que ele não chegou a comentar com o J.K. Falou, cara, que palhaçada é essa aí? Eu acho que ele respeitou. O cara fez respeito. Só que para ele, o olhar que ele disfarça assim, porque ele estava olhando o piercing. É como eu, quando falo com uma pessoa que tem piercing na língua, eu fico olhando para a pessoa para ver se aquele piercing vai enroscar, se vai sair uma coisinha dali, sabe? Higienizou direito? Será que não tem comida ali, não? Eu sou assim. E como eu sou assim, eu acredito que o Vi também ficou desse jeito. Ele ficou olhando, tipo, meu. E todo mundo, ai, que olhar apaixonado. Meus sais de banho, cara. Eu fico indignada. Eu falo, olha, pra ser BTS, não tem que ter talento, tem que ter saco. E tem bastante lá, né? Diga-se de passagem, tem bastante. Mas é um saco aguentar essas historinhas de fãs, cara. Que fantasia louca é essa, gente? Deixa os caras viverem a vida deles, curtir o que eles tiverem que curtir. Se aparece com mulher, porque não merece, porque a mulher é isso, isso, aquilo. Se aparece com um cara, porque ele tá atrapalhando o outro, que é o outro que é. Ai, porque o JK tá triste em Nova York. Triste. Porque querendo alegar que o Jimin não estava com ele. Gente, o cara fez uma mini tour pelos Estados Unidos quando lançou lá o Golden. Ninguém falava que estava com saudade do Jimin. Agora, porque saiu essa história de que o Jimin namorou a garota lá,
A mulher lá, todo mundo, ai, que dó do JK viajando sem o de mim. Ah, me poupe, gente. Vai lavar uma louça, vai pegar roupa de vizinho para lavar, que a sua já deve estar limpa, guardadinha no seu guarda-roupa, né? Porque você está com tempo livre. Então vai atrás, faz aí uma varredura no bairro, na casa, daí nos apartamentos, vê se alguém que tem roupa para lavar e vai lavar a roupa da pessoa. Vai lavar a louça da casa da pessoa, do vizinho, da vizinha. Tá com tempo, sua casa tá limpa, tá tudo organizado, sua família é uma família de margarina, né? Tudo é perfeito, você não tem problema, fica caçando problema na vida alheia, né, dos idols, então vai procurar então o que fazer. Do que faltar com respeito com essas pessoas, invadir a privacidade dessas pessoas. Absurdo isso, gente. Ai, porque eu amo, ama porcaria nenhuma, se amasse respeitava. Agora vem cá. Chega mais. Vamos falar agora sério. Digamos que a sua fantasia se concretizou. JK e Jimmy é um casal. Foram pro quartel, né? Prestaram serviço militar junto do mesmo batalhão. Oh, está vendo como é um casal? Vocês acreditam mesmo que o exército sul-coreano, depois do dorama de Pi, né? Vocês acreditam que o exército iria permitir um casal gay no mesmo batalhão? Vocês acreditam? Vocês acreditam que anos depois os caras vão assumir um romance que na época do exército já existia? Gente, vocês estão falando com o exército sul-coreano. Vocês acreditam que eles iriam permitir uma situação dessa caracterizada dentro do exército para que o exército norte-coreano soubesse disso, sendo um país totalmente preconceituoso? Vocês acreditam que o exército iria se permitir ser achovalhado pelo exército do opositor? Sério? Vocês acreditam que o exército iria permitir uma situação dessa, mundialmente falando, um casal do BTS prestar um serviço militar juntos no mesmo batalhão? Olha, cara, é lamentável. É lamentável. Mulheres, que não são crianças, mulheres, muitas até avós já, porque eu passeio pelos TikTok da vida, fazendo esse tipo de afirmação. É lamentável. É lamentável. Nenhum pingo de diplomacia e respeito pelo país alheio, pela vida das pessoas ali. Então isso me estressou num tanto, mas eu bati palma. A hora que a Hybe lançou o comunicado, eu, toma! Porque o que eu vi falarem do Vi, porque eu vi foi participar do Archer, a galera falando que ele estava atrapalhando a lua de mel do Jimmy com o JK. Eu falei, gente, não é possível, cara. Não é. Ah, é OT7. Não, nós somos OT7, mas acabaram com o Vi. E eu olhando ali, falei, gente, é difícil se desligar da fantasia e analisar que o Archer em que o Vi participou foi na época que ele estava lançando, ele e o RM estavam lançando seus álbuns. Foi difícil notar que eles cantaram a música do Vi e cantaram a música do RM? Que o Vi mencionou que gostaria de cantar a música do RM? Vocês não entenderam nada ali, né? Ali foi o marketing ferrado e vocês não entenderam nada porque vocês estavam preocupados com a lua de mel que nunca existiu. Tá vendo o absurdo que é? Ai, enfim.
Bom, acho que já falei o que tinha que falar. Falei, nossa, quase meia hora falando só disso. Então, vamos mudar e vamos para a próxima polêmica, que é rapidinha, também é papo. É sobre o ator, vou deixar o nome dele aqui. Olha, gente, eu nem me preparo. Quando eu vou fazer vídeo, eu não fico decorando e nem com papelzinho na mão ou com o teleprompter aqui, tá? Eu gosto de vir, chegar e falar, porque tá no calor ali, né? Eu acho que sai mais natural e sem script, sem roteiro. Mas eu vou deixar o nome dele aqui embaixo, né? Não é ator, não. Ele é idol. Agora eu não me lembro de que grupo, hein? Super Junior? Que é isso? Eu vou deixar aqui embaixo, tá? Bom, a gente sabe, ou pelo menos deveríamos saber, né? A maioria deveria saber, daquele que teve, do líder, tal do Kirk, do líder da branca lá nos Estados Unidos, e que no primeiro momento todo mundo falando que eram os opositores e foi descoberto que foi um cara da mesma linha de raciocínio idiota que o, né? Então vamos lá. Esse cara desse idol, melhor dizendo, esse idol, que de idol não tem nada, ele tem feito muitas afirmações polêmicas, né? Defendendo umas ideias bem sem noção. E uma delas foi os pêsames, né? O lamentar que ele teve em relação à morte desse cara aí, do Kirk. Mas o que tem a ver, como eu vi várias pessoas se manifestando nas redes sociais, por que estava cancelando o cara, porque ele não é obrigado a pensar como todo mundo, porque ele tem as opiniões dele, papapá. Cara, deixa eu te explicar uma coisa. Você ter uma opinião sobre o fim de um dorama é uma coisa. Você ter uma opinião sobre gosto de uma comida é uma coisa. Agora, você defender a supremacia branca, em que negros deveriam voltar a ser escravos para não cometer mais crimes, isso não é opinião. Isso é desvio de caráter. Isso é o que tem de mais ruim no ser humano. Se sentir superior a outra raça. Você está falando isso porque você é negra, Marcela. Não. Eu estou falando isso porque supremacia branca são pessoas puras. E se tratando de pessoas puras, branquíssimas, estão envolvidos os índios, ou povos originários, né? Estão envolvidos os asiáticos, incluindo os orientais, tá? Então, quando você fala supremacia branca, não pensa que é só o negão ali, a negona que vai se ferrar, não. Supremacia branca são todos aqueles que não são brancos, segundo a visão do supremacista. Tá bom? Então, quando você fala que esse idiota, e não o ídolo, né? Um I de idiota, e não de idol, de ídolo, ele dá os pêsames pela morte do cara, é porque esse idiota concorda com ele, sem saber que ele também está na linha de estar no alvo. Então é um idiota, é um ignorante. Ele tem I de tudo, menos de idol. Entendeu? Então, quando ele se manifesta, estou sofrendo, estou compadecendo da morte do outro, que foi assassinado por um mais radical, ele esquece que ele está na linha de fogo. Só um minutinho que eu vou beber água. Voltando. Uma vez eu vi um professor
na faculdade falando que de oratória, né? Era um curso de oratória que a gente estava fazendo. E ele falou: quando você vê uma pessoa conversando e ela precisa beber água, é porque a respiração dela foi afetada. A minha foi afetada por falar de um assunto tão repugnante. Então eu tive que beber água porque eu comecei a tossir. Então não tem, porque é um ser humano. Não é um ser humano, gente. Uma pessoa que quer que as outras, que não seja da mesma linhagem que ele, e que se coloca superior, né, a uma raça, aí não é ser humano. Desculpa, é um ser que está ali vivendo dentro daquela loucura dele, né? Então, assim, como um idol, ele pode até concordar com o cara, ele pode se achar branco e querer, né, que outras raças se explodam. Mas ele, como idol, ele não pode fazer certos pronunciamentos. Ele é um ídolo. Sendo um ídolo, ele tem que ter o senso, né? Ele tem que se tocar do que ele vai falar. Certo? E eu sou a favor da expulsão dele, sim, desse meio. Porque ele não é um bom exemplo. Tanto é que o líder do grupo, numa cena lá dele no aeroporto, que chegaram para viajar, o líder do grupo se mantém distante dele, ele fica todo sem gração. Então não é algo porque a Marcela está falando porque ela é negra. Não. É algo que fere o bom senso, é algo que fere a política, a diplomacia mundial. Entendeu? E vai prejudicar o grupo. Então ele tem que sair fora. Certo? Bom, falei aí quase 1 hora, gente. Desculpa. Sei que são assuntos que me estressam. Mas espero vir com uma polêmica não tão polêmica, né? Nos próximos vídeos. É isso. Não se esqueçam de se inscrever, de acionar o sininho para novos vídeos, de deixar nos comentários o que vocês querem ver por aqui, além das polêmicas. E, tem sobre o assunto do Jimin, tem 2 vídeos que eu assisti e eu vou deixar aqui embaixo linkado, que foi um da Manu Gerino, do coreanismo, e o outro foi me perdoe, eu comento direto lá no vídeo dele, mas esqueci. Eu vou deixar aqui embaixo escrito e vou deixar o link do vídeo dele também. Que, nossa, ele foi cirúrgico no parecer dele em relação ao namoro do Jimin, e a Manu Girino também. Ela foi assim, de uma sinceridade, e é isso, né? No meio do entretenimento coreano, existem pessoas lúcidas, né? E é isso. Fico por aqui. 모든 말 속에 모든 장면 속에 우린